E aí, Thiago, tá refletindo nos versículos que eu te mandei? Mais ou menos. Ah, É sei. que não adianta, eu não consigo ver por tua visão. Eu Não, não você vejo tem que, importância nisso. Eu não vejo por que discutir isso teologicamente. você não tem que ver com a minha visão, não, cara. Você tem que só ler a Não, Bíblia. não. Porque eu várias versões, vários versículos também, que diz lá que Jesus morreu por todos. Isso. Tem que só interpretar a Bíblia, só isso. Não Tem precisa vários, pô. Tem vários, pô. Que eu olho e lembro de ti. Aí eu olho no grego, tá escrito todos mesmo. Só que eu não, não. não precisa da minha visão, não, cara. Você só tem que ler a Bíblia. Né? O ceticismo, ele é uma das últimas temas, né, aqui da filosofia grega. Na verdade, não é, porque tem ainda o neoplatonismo, né, que a gente vai ver. Só que o neoplatonismo ele já está mais próximo ali de uma mistura com o Oriente Médio, né? Então, são leituras do Platão lidas em Alexandria. Alexandria é África, né? Mas ela é grega, em certo sentido, porque ela é toda influenciada ali pela cultura grega, né? Mas aí nós já saímos desse núcleo, assim, Atenas, né? Ali é Melito, aquele núcleo mais grego, né? E expandimos um pouco mais, né? E no caso do ceticismo, no caso do estoicismo aconteceu também isso, né? O estoicismo antigo ele ficou restrito à Grécia, o médio estoicismo já começou a dar uma ampliada, e aí depois nós vamos ter o estoicismo romano, né? Que daí vai lá para a Península Itálica, né? E ali ela vai se expandir, né? E o ceticismo é a mesma coisa, então ele começa ali na Grécia, e ele vai se expandindo, né? Até alcançar também a Península Itálica também, Alexandria, a região toda ali. Até formar os ecléticos, né? O que são os ecléticos? São filósofos que vão misturar um pouco de estoicismo, um pouco de platonismo, um pouco de cinismo, um pouco de epicurismo, estoicismo, então mistura tudo para fazer uma filosofia que dê conta, né, de explicar a vida, a boa vida, né, dentro das implicações do momento, né, quer dizer, não dá para você ter a boa vida do Diógenes sendo um político, por exemplo, né? Não dá para você ter ver, o Lennon perguntou essa semana, né, sobre os cínicos, né? Que a gente viu faz tempo já, né? O cinismo ele negava convenções sociais, né? Negava política, negava, sei lá, né, é, qualquer tipo de regra, de norma, né, de comportamento. Mas como é que você vai ser um cínico no mundo moderno, né? Vai ser andar na rua pelado, você não vai ter casa, não vai ter roupa, você não vai. Não tem como. Hein, Isaac, eu te perguntei por causa do cínico, porque eu não lembrava que lembrava do Diógenes, mas que tinha outro, porque eu comecei a estudar sobre o Justino Marte, e aí vi que ele foi convidado, né, para um debate público com um cínico, aí eu esqueci o nome dele agora, eu tenho anotado aqui, né, um debate filosófico, né, e aí o Justino entendeu que o cristianismo era a verdadeira filosofia, né? Aí foi quando ele ganhou o debate, né, no argumento, e aí ele foi denunciado, né, na lei do Trajano ainda. E aí foi quando ele foi martirizado. Né? É por isso que eu te perguntei. Pois é, né? Mas aí se você pega, por exemplo, né, o Justino tá falando isso no contexto romano, né? Um cínico clássico, ele falaria pro imperador romano, ó, sai da frente do meu sol, né? Quer dizer, eu não reconheço seu poder, não reconheço sua riqueza, não reconheço você como uma pessoa importante. Quer dizer, ele também seria crucificado também, né? Um cínico, né? Por quê? Porque o cínico... Não, é a transformação que vai sofrer, né? Na medida que o tempo vai passando, não é? Isso. Agora tem um cinismo eclético, né? Que ele vai pegando um pedaço, né? E largando os outros, né? E aí ele vai se adaptando. Então, assim, vou ser cínico, vou vestir, vou andar, vou ter casa, mas eu vou agir de maneira cínica, né? Como se as convenções sociais não valessem para mim, pelo menos dentro de mim, né? Então é o cara que ele, sei lá, né? Ele é corrupto, ele é ladrão, ele é assassino, ele é assim, ele é um Maquiavel, né? Maquiavélico lá. Só que ele finge não ser, né? O que o cínico fazia era ser tudo isso, poderia ser dessa forma, mas sem fingir, né? Ele é verdadeiro, né? E por isso ele não vai fazer coisas que a sociedade acha abominável, né? Porque senão ele vai ser morto, né? Então ele vai fazer o que ele acha conforme a natureza, mas sem mentir para ninguém, né? O cínico clássico, ele não mente, né? O cínico já moderno, né? Ele é por si mesmo um simulador, né? A palavra cínica virou isso. Então é um cínico eclético, né? Não é um cínico raiz, né? É Nutella, né? É nesse sentido.
Então, assim, esse cara que discutiu com o Justino, eu não sei quem que é também, né? Não conheço a história, né? Mas se ele está vivendo durante o regime romano, né? Durante o Império Romano, em uma cidade romana, ele já é um cínico já meio eclético, assim, provavelmente. Ou então ele é o cara que ninguém se importa com ele, porque se importassem, ele seria morto, né? Crime de lesa majestade, né? Ele falaria contra o imperador. Bom, mas os céticos, então, vamos lá para eles, né? Bom, então, o grande nome do ceticismo é esse cara aqui chamado Pyrrhot, né? Pyrrhot. O Pyrrhot, ele nasceu em Élida, ele foi aluno do Demócrito. O Demócrito é aquele cara o pré-socrático lá que trabalhava com os átomos, né? Antes de começar, Isaac, é o Crescente. Crescente? Crescente, né? O filósofo cínico. Ah, então, não sei quem que é, exatamente. Depois eu vou dar uma olhada. Talvez ele seja um dos discípulos lá dos discípulos não, um dos herdeiros. Ah, beleza, tranquilo. Mas eu não lembro quem que é Crescente, não. Mas eu já ouvi falar esse nome em algum momento. Porque os dois fundadores é o Antisthenes, né? Que ele é de Atenas, e é o Diógenes, que é de Sinop. Aí esse outro cara aí pode ser um herdeiro aí da tradição. Beleza. Bom, então o Pyrrhot, ele vai ser aluno do Demócrito, né? Então ele vai estudar o atomismo. Nesse caso, o Demócrito era um cara genial assim, na época. Ele era um cara assim. Então, você pensa, né? Se hoje se a física hoje, né, trabalha ainda com a noção de átomo, claro que nós sabemos que o átomo não é uma partícula indivisível, né? Dá para dividir o átomo, para formar outras coisas e tal. Mas o Demócrito chegou na existência do átomo apenas por especulação filosófica, né? Então, assim, é uma coisa grande, assim, né? Uma coisa potente, né, o que ele fez, né? E fora isso, ele tinha lá, né, uma ética, ele tinha uma física, ele tinha compreensões matemáticas. Então, o Demócrito ele era um cara muito inteligente na época também. E aí, o Pyrrhot ele foi aluno do Demócrito durante um tempo. Só que aí ele vai compor a corte do Alexandre o Grande. Logo, o Pyrrhot também conhece o Aristóteles, né? Em alguma fase. E ele vai acompanhar o Alexandre na expedição que ele faz para o Oriente, né? Lembra que depois que o Alexandre vence os persas, né? Ele tem a biografia dele conta que ele queria se tornar Hércules, né? Ou seja, se tornar tão famoso, né? Tão afamado quanto Hércules. E para isso ele iria até o fim do mundo, né? Para vencer todos os inimigos, todos os obstáculos que ele encontrasse pelo caminho e assim tornar o nome dele célebre, né? E esses são os paradigmas. Quer dizer, o Alexandre queria ser Hércules e o imperador romano queria ser Alexandre, né? Cada um querendo ser. Aí você vai na história, né? Os outros impérios, né? Sempre se adequando, né? Sempre tendo como meta, né? O grande imperador Alexandre. O Alexandre ele conquista o Oriente Médio, conquista a pessoa ali dos que estão ali, né? Paquistão, Uzbequistão, aquela região toda, chega até a Índia, né? E essa expedição toda vai fazer com que a cultura grega ela se espalhe para o Oriente e também que a cultura oriental ela comece a encontrar o caminho inverso, né? E vindo para o Ocidente, né? É aqui que nós fundamos, nós criamos de fato aquilo que nós chamamos de grego koiné, né? Que é a mistura do grego com a língua árabe, né? Ou as línguas persas, as línguas orientais. E esses filósofos que acompanham o Alexandre, eles vão fazer exatamente isso, né? Eles vão levar a filosofia grega para o Oriente e vão também misturar no Oriente percepções, né? E formas de pensamento orientais na cultura grega, né? E quando eles voltarem para a Grécia, eles vão trazer isso com eles. O caso do Pyrrhot é esse, né? Ele estuda na Índia com os gimnofistas, né? Os gimnosofistas, eles eram sábios. Hoje, a figura mais próxima disso talvez seria o Swami. Swami, ele é um tipo de filósofo, um sábio hindu, né? Aqueles caras que vivem com turbante, com barba, assim, né? A gente chama ele de
um nome no português que chama guru, né? São os gurus, né? Então, os gimnosofistas são gurus lá do Oriente, né? Os quais o Pirro ele teve acesso a isso, né? Eles são de tradição budista ou de tradição hinduísta e desenvolvem uma visão do mundo de que toda a realidade é meio ilusória, né? Tudo o que existe é ilusão. O conceito hindu para isso é Maya. Maya é a mesma coisa que um véu, né? Mais ou menos isso. Então ele fala assim: quando nós estamos na carne, né? Na carne, na matéria, nós estamos encobertos por um véu de ilusão. E o que a gente enxerga na matéria, aqui neste mundo, é isso aí, é ilusório, né? Para que você enxergue a verdade, você tem que ir para além da ilusão. Portanto, com exercícios e técnicas de meditação, de elevação, de ascese, né? Então, daí, aqueles gurus, né, aqueles swamis lá, que eles, sei lá, né, nunca cortam o cabelo, eles ficam na mesma posição durante anos, né? Eles fazem lá uns exercícios bizarros, assim. Tem cara lá que diz que enterra a cabeça na terra, assim, né? E fica lá 3, 4 semanas com a cabeça enterrada na terra, de ponta cabeça, assim mesmo, né? Tem os caras que enfia faca, né, facão no corpo, a coisa assim, o braço gangrena, o facão ele começa a ficar oxidado, né, a enferrujar e não mata o cara, ele não tem sepsemia, né, ele não tem tétano, nem nada disso, né? Então é uma coisa bizarra assim que acontece lá naquela região lá da Índia, né? Conta-se lá de que os caras lá eles andam levitando, né? Eles andam levitando coisas também e tal. Isso é muito comum ali, né? Não sei até que ponto isso é verdadeiro, até que ponto isso é magia, até que ponto isso é outra coisa, né? Indução, né? Mas, assim, os monges hinduístas, né, e budistas, eles são conhecidos por essas proezas aí, que é a ideia de que o mundo, de certa forma, ele como a gente vê materialmente, ele não é real, e você pode, então, ir para além do véu de Maia, né? E, então, encontrar realidades diferentes. Para quem assistiu Matrix, né? É essa a ideia. A ideia de que a vida da gente é uma simulação e se você consegue ultrapassar o véu, né? Que são aquelas letrinhas que caem verdinhas assim, né? Da Matrix, você consegue fazer coisas que a Matrix ela não entende, né? Que é dobrar as coisas, que é sair voando, né? Que é fazer umas coisas assim meio bizarras assim. Essa ideia, então, é uma ideia que o Pirro ele vai entrar em contato com ela. Não tanto a parte mais mística, assim, né? Mas a parte mais filosófica dessas relações. Principalmente essa expressão aí, tudo é vaidade, né? Lembrando, né, tudo é vaidade é uma coisa que a gente escuta na Bíblia, né? Tá lá no Eclesiastes, né? E provavelmente essa ideia, ela não foi uma ideia original do escritor do Eclesiastes, né? Provavelmente ela foi uma ideia que ele desenvolveu a partir do contato com as filosofias orientais, né? Salomão, ele tinha um monte de esposa, né? Significa o quê? Que ele tinha um monte de contatos, né? Um monte de acordos políticos, né? E não é impossível de pensar que esses acordos envolviam um trânsito de pessoas, né? Pessoas da alta cúpula daquelas de vários territórios, né? Territórios lá da Rússia, territórios lá do Oriente, territórios da África, do Norte, do Sul da África, territórios europeus também. Então é possível que o Salomão tenha conhecido druidas, celtas, sei lá, né, mestres hindus, mestres budistas, shintoístas, né, mestres lá das religiões russas, né, e aí ele tenha, então, desenvolvido a sua filosofia a partir desses contatos todos, né. Então, a ideia de tudo é vaidade, né, tudo é vaidade, é uma ideia que já está presente e bem fundamentada muito antes de Salomão na filosofia budista, né, na filosofia oriental. Além disso, tem a Pérsia, né, que era justamente contra quem o Alexandre estava lutando, né, e depois de derrotar os persas, ele toma o Império Persa para si, né, ele mistura, né, inclusive casa com uma princesa persa, né, ele mantém, né, as estruturas persas, né, os títulos de nobreza, só modifica, vamos dizer assim, o processo educativo, né, e coloca a cultura grega a língua grega, a filosofia grega, o modo de estilo de vestir e de pensar a vida grega, né?
Ele mistura esse modo com os modos orientais, formando o que nós chamamos de helenismo. Essa relação do Pirro com essa cultura oriental vai criar nele um certo comportamento que é meio bizarro, assim, para a gente pensar, né? Mas que é o comportamento que ele entende ser o que vai aproximar mais da verdade. Ele vira mais como se fosse um monge, o Pirro, né? Uma vida reclusa, assim. Não um monge de ficar sozinho no deserto, né? Mas ficar sozinho consigo mesmo, né? Entre ele mesmo. Ele nunca escreveu nada, não achava que a escrita ela não tentava, né, passar isso para a posteridade, né? O Pirro não tentou fazer discípulos. Ele tinha discípulos, né? Mas a ideia dele era ele mesmo se elevar, né? E aí então conta-se várias histórias dele, né? Essa aí é uma delas, né? Então disse que ele era impassível, né? Ele estava um dia lá andando, né, para uma região lá, e aí tinha uns cachorros, né, uns meus lobos, cachorros assim, que foram avançar para cima dele para matar ele, né? E aí ele tinha um amigo dele lá que andava com ele, chamado Anaxarco, né? E esse cara aqui conseguiu salvar o Pirro, porque o Pirro não ligava, se morresse, se vivesse, tanto faz, né? Inclusive ele falava isso, falava, mas o que é a vida? A vida é nada, né? O que é a morte? A morte é nada. Mas por que então você vive? Porque tanto faz. Morrer e viver é a mesma coisa, né? Então ele não ligava muito para isso, né? Tem outra história que conta que ele estava andando, né, para uma região lá, tinha um precipício, né? E aí ele estava andando, pensando assim na vida, assim, aleatoriamente, ia cair do precipício. Novamente, né? O Anaxarco vai lá e salva ele, né? E ele, tipo, olha pro precipício, assim, nem obrigado fala, né? Fala nada, né? Fala, só me atrapalhou aqui, né? E continua andando, né? Se ele estava conversando com alguém, o Pirro, né? E aí ele começava a fazer a explicar alguma coisa. E a pessoa, tipo, virasse as costas e fosse embora, ele continuava falando sozinho, como se a pessoa estivesse ali, né? Para concluir o raciocínio. Tipo, ele nem ligava se as pessoas ouviam ou não ouviam ele. Né? E aí continuava, assim, porque a ideia dele era ele com ele mesmo, né? Saía, assim, vagando, né, por vários países, sem avisar ninguém para onde ia, nem quando voltava. Né? De repente você está conversando com ele aqui, aí ele saía andando e voltava depois de 3 anos, né? Que andou por aí por lugares a esmo, né? E engraçado que conta, tem uma história que quando esse amigo dele que salvou do cachorro, né? Que salvou do precipício, é um amigão dele assim, que andava com ele e tal, né? Pelo menos, né? Era mais amigo do que vice-versa, né? Esse cara, o Anaxarco, ele caiu num pântano, né? E o Pirro, ele olhou pro amigo assim e continuou andando, foi embora, tipo, nem ajudou, nem nada, né? E aí perguntaram, mas Anaxarco, por que você, né, anda com esse cara? Não, porque ele é um cara muito sábio, né? E se ele não parou aqui para me ajudar é porque tinha uma coisa mais importante para pensar do que me ajudar, né? Então, assim, o cara é meio bizarrão, assim, né? Mas ele cria essa escola chamada escola cética. Né? E o que é o cético? Bom, o cético, nessa concepção grega, ele é o cara que afirma categoricamente que nós não podemos ter certeza de nada. Não é somente uma dúvida, né? Não é somente uma dúvida sobre o que as pessoas dizem, né? Ou uma mera desconfiança. É uma consciência clara de que se alguém que é capaz de saber todas as coisas, esse alguém só seria um Deus. E o próprio Pirro, né, o próprio cético, ele não é ateu nesse sentido. Não é que ele não acredita que Deus exista, ele até acredita. Só que qualquer coisa que você fale para ele sobre quem Deus é, ele não vai acreditar. Ele acredita que Deus exista, porque para ele isso é algo meio que evidente. Mas conhecer esse Deus é impossível para o cético. Por quê? Porque você não pode provar de maneira incontestável nada sobre Deus. Né? A gente fala assim, Deus é amor. Mas por que a gente fala isso? Porque está na Bíblia. Aí você fala assim, não, mas me prova que Deus é amor. Deus é amor porque ele mandou o seu filho para morrer por mim. Significa que Deus matou o próprio filho. E se Deus matou o próprio filho, que tipo de amor ele tem? Não, ele matou o próprio filho em função do meu amor. Então ele ama você e não amou o filho dele. Então ele começa a fazer uma série de discursos, né, nesse sentido, para demonstrar que qualquer afirmação ela tem o seu contrário, que é totalmente válido
na medida em que você não consegue ter certeza absoluta e inconteste nada, né? Ah, mas eu tenho certeza absoluta sobre aquilo que eu vejo. Aí vem o cético e fala, mas você consegue ter consciência que você, às vezes, é enganado pela sua visão? Se você sabe que você, às vezes, é enganado pela sua visão, você não tem como dizer que o que você está vendo agora não é um outro engano. Então, ele vai duvidar dos sentidos, ele vai duvidar do raciocínio, da lógica, do conhecimento, ele vai duvidar de tudo, né? De tudo. Como se essas coisas fossem certezas absolutas, né? Isso é bem importante. E aí, aí você pergunta, mas como é que vive, né? Como é que vive duvidando de tudo o tempo todo, né? Como é que vive não acreditando em nada? O Pirro vai falar, bom, a gente vive de acordo com as convenções e com os hábitos. Então, assim, é um hábito acreditar que Deus existe. E não há por que você viver contrário a esse hábito. O que você não pode fazer é defender filosoficamente a existência de Deus, porque ela é indefensável, já que não se pode ser provado por meio do conhecimento absoluto. Se há alguém que sabe que Deus existe, essa pessoa, a única pessoa que sabe é o próprio Deus. Eu não sei. Então, o que o Pirro está falando é que o problema não está na realidade, né? O problema está na nossa limitação de consciência. O problema está é que nós, seres humanos, não conseguimos, não temos o aparato necessário para encontrar, para entender a realidade tal qual um Deus entende. Por isso, para a gente, tudo é suspeita, né? E aí ele vai falar, ó, é possível viver feliz, mesmo sem saber a verdade, o que é o contrário daquilo que o Platão e daquilo que o Aristóteles falariam, né? Para Platão e Aristóteles, a felicidade consiste em você desenvolver a razão para encontrar verdades e essas verdades satisfazerem a sua sede de conhecimento da alma. O Pirro fala, não, toda a verdade que Aristóteles e Platão encontraram, elas são completamente questionáveis. Elas são ilações, né? São apenas especulações sobre a realidade. Não dá para saber se aquilo é verdade ou não, porque afinal de contas, tudo o que a gente pensa e tudo o que a gente fala e tudo o que a gente vê é apenas aparência. São vãs aparências, né? É o que o budismo vai dizer, né? A dor, ela não existe, né? A solidão, ela não existe. A alegria, ela não existe. O que existe, afinal de contas? O nada. E quando você encontra o nada, você alcança o nível divino do nirvana. O que é o nada? O nada é o não desejo, né? É a apatia total, vamos dizer assim, né? E essa apatia total, ela é aquilo que a divindade, né, entre aspas, né, o princípio divino budista pressupõe. É o Atma do hinduísmo, né? Que é um Deus que ele é tão outro que ele é impassível. Ele é uma energia cósmica que não tem variação nenhuma, né? De certa forma, ele é tudo e nada ao mesmo tempo, né? E você só consegue acessar a isso ou sendo tudo ou nada. Como você não consegue ser tudo porque você é muito limitado, então você se esvazia de si mesmo, né? Ao ponto de chegar no nada, né? Aí você alcança o nirvana. Então, todas as coisas, para o Pirro, são igualmente sem diferença, sem estabilidade, indiscriminadas. Logo, nem as sensações, nem as opiniões são nem verdadeiras e nem falsas. Elas são apenas opiniões mesmo, né? Ah, mas eu estou sentindo dor. Aí isso é uma opinião sua. Se eu colocasse a dor que você sente hoje, né? Ela na mesma intensidade daqui a 10 anos, ela não será a mesma coisa para você. Eu sinto dor hoje nível 5, né? Mas o meu corpo, a minha saúde, o meu vigor, ele está no nível. Daqui a muitos anos, a minha dor nível 5 hoje pode virar 10. Não porque ela aumentou, mas porque o meu vigor diminuiu. Portanto, as sensações elas são muito variáveis, né? Não há certeza de nada nesse sentido nelas, né? O que é a justiça? A justiça é uma aparência, né? Cada pessoa vai dar a sua ideia de justiça e todas elas serão certas e erradas ao mesmo tempo, né?
É certo e errado, por quê? É certo porque é um hábito, é errado porque não é a última bolacha do pacote, né? Tem mais coisas. Tu tá falando desse cara aí, né, Zac? Desse Pirro? É, o O pensamento pirro. dele é, né? Pirro, né? Que é o cético, né? Cético. Ah, beleza. Beleza, é isso que eu ia perguntar, o pensamento cético, né? Beleza, beleza, É. tranquilo. Esse pensamento é o mesmo Mas pensamento do Hume. é porque esse ceticismo, mas o pensamento de Hume, o ceticismo de Hume, ele não pressupõe uma ausência de moralidade, né? Nem o do Pirro. Ele só acha que a moralidade não é verdade. Ela é só uma convenção. Ah, beleza, entendi. Entendeu? Você não deriva uma moral de um raciocínio filosófico que determina o certo. Você não faz isso. Você se comporta de uma maneira que funciona. E está funcionando, é certo. Então, de acordo com o Hume, a moral ela pode mudar, mas ela não deve ser mudada pela mente de um cara que está dizendo assim, olha, não, vamos refundar a moral aqui a partir não. O Hume, o Hume prezava muito pelo indivíduo, né? É o indivíduo, mas é assim, ó, como é que a gente muda as coisas pro Hume, né? Com lentidão, né? Você muda as coisas de maneira devagar, sempre testando para ver se dá certo ou não dá certo, e aí você vai mudando as coisas, né? É o princípio do conservadorismo, né? Você não Isso. conserva, não é conservar, não é cimentar, né? Não é reformar de forma gradual. isso, é você conservar o que é bom e ir substituindo as coisas que são ruins por Não coisas tá dando que certo, são isso. que é a ideia de progressivo, né? É uma progressão lenta, né? Se é uma Isso. progressão lenta, essa progressão não pode ser o fruto de uma racionalidade. Assim, ó, eu pensei aqui e vou refundar a moral. Não, você vai por experimentação, né? Ó, vamos experimentar agora, sei lá, né? Vamos experimentar agora o divórcio, né? Vai dar certo? Vamos ver. Se não dá, a gente volta. Se der, a gente vai para frente, né? Então você vai meio que experimentando as coisas por convenção, por hábito, né? Mas é verdadeiro, né? É verdadeira essa nova moral? Não sabemos, né? E não queremos saber. Por quê? Porque não há critério de verdade, há critério de hábito. Tá claro isso? Tá de boa. Não são esses mesmos céticos, porque a gente ainda está naquele período helenístico ainda, né? Sim, mas o Santo Agostinho ele vai ter um debate com os céticos, né? Outros céticos lá mais adiante, não vai? Sim, porque os céticos eles vão criar raízes no pensamento romano, né? Então aí o Agostinho vai discutir com eles também. Ah, beleza. Então, o Pirro vai falar, não é necessário confiar, né, em nenhuma opinião. E muito menos, né, ficar agitado por nenhuma opinião, né? A pessoa fala para você uma coisa absurda, né? Você olha e fala assim, bom, você está tão errado quanto certo, né? E a pessoa fala para você uma coisa tão óbvia, você fala a mesma coisa, né? Você está tão errado quanto certo, né? Então, assim, do óbvio pro bizarro, todo mundo está certo e errado ao mesmo tempo para ele, porque não há verdade absoluta. Há a verdade conveniente, né? Então, assim, entre essa bizarrice e essa outra bizarrice, eu escolho essa porque ela é mais conveniente para mim. E aí vou viver por ela. Mas ela é a melhor? Não tenho certeza não, mas eu vou vivendo aqui, né? Você vai fazendo escolhas que te pareçam ser as melhores. Mas não como critério de verdade, mas como critério de convenção. O que é a religião para Pirro? É isso, né? Você vai lá no budismo, aí você fala, não gostei disso aqui não. Aí você vai lá sei lá, né? Pro catolicismo, não gostei. Vai pro islamismo, não gostei. Vai lá pro protestantismo, aqui eu gostei. Aí você vive. Isso aqui é a verdadeira? O Pirro vai falar, não é a verdadeira, mas é a que mais se adequou aquilo que eu entendo ser o mais conveniente, né? É a convenção. Acima de qualquer coisa, o Pirro está falando, o que você deve buscar é aqueles dois conceitos que a gente já viu antes, lá no sexo, lá nos estoicos, lá no epicurismo, lá no cinismo, né? Que é a apatia e a ataraxia. Né? A apatia é não ter paixões, né? Lembra que esse era o ideal máximo do ceticismo, né? É o juiz impassível, né?
Ele olha para a pessoa e julga as coisas de acordo com a pura razão e não de acordo com as emoções, né? Tu falando essa parte anteriormente, você disse sobre o cara, vou ler no islamismo, não gostei, vou no budismo. Né? Aí eu li ontem, o cara postou a seguinte coisa, olha, um cristão, né, um evangélico, foi pedir um conselho para Paulo, onde ele congregava, porque ele não estava gostando muito da igreja dele. Aí ele estava pensando em ir para a igreja de Corinto. E o que o Paulo ia falar para ele? Rapaz, é o seguinte, ó, lá na igreja de Corinto tem uns caras que gostam de incesto, entendeu? Gostam de estar dormindo com a mãe, com a irmã. Então o negócio lá não é muito bom, não. Aí ele, mas o que você acha da igreja de Éfeso? Rapaz, aquela ali, bicho, ela inverte as coisas, entendeu? O primeiro amor não tá lá, ela consegue trocar tudo. Beleza? E a igreja de Colosso, rapaz, aquele ali tem muito herege ali se misturando, entendeu? Ou seja, cara, entendeu? Aí no final ele chega à conclusão, não, você tem que se preocupar com a obra de Cristo, e não, obviamente, na igreja que você vai congregar. Se pelo menos ela preza pela sã doutrina, ainda que errando, entendeu? E corrigindo, aí tudo bem, senão a conclusão, entendeu? Aí eu achei isso interessante, né? É interessante, né? Você pode pensar assim, qual igreja eu vou frequentar? Não interessa, porque uma é pior que a outra. Mas não tem outra que você possa escolher, né? Isso. Não tem nenhuma melhor, né? Exatamente isso. Então quem vai fazer o caminho é você. Pode falar. Mais ou menos isso, né? O que ele não deixa você é você enganar ele. Ele não deixa você enganar ele. Então ele fala assim, isso, 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 exatamente. Ou seja, o que adianta você se perturbar porque tá chovendo? Não adianta nada. Né? Ah, pode ser. O que é bom para você pode ser bom para ele, por conveniência, mas não por verdade. Você vai. Você vai. E é o que o Pinhot fazia, né? Ele saía por aí andando e tal, né? Ele queria se afastar de todos os tipos de riqueza, né? Dessas coisas. Assim, ó, a verdade não tá aqui, né? Não tá aqui. Aí você fala assim, mas assim, ó, você tem que casar e ter filho. Por quê? Né? Não é verdade. Ele fala, não, mas quem casa e tem filho? Também tá certo também. Quem não também tá certo. Tem, é, se você tem a dúvida, né, incutida algum grupo, né, desses aí que você falou, né, algum grupo herético, né, essa dúvida ela tem origem cética, né? É o cara falando assim, olha, peraí, será que as coisas são como são mesmo, né? Mas a dúvida não impede você de viver, de estar falando, né? Ela, tem uma anedota, né, judaica interessante, né? Que fala assim, dois sábios judeus estavam discutindo sobre se Deus existe, né? Aí eles passaram a noite inteira discutindo. Aí eles decidiram, né? Decidiram, né? Chegou à conclusão de que Deus não existe. No dia seguinte, o sábio acorda e o outro já estava acordado, né? Quando ele sai para fora, ele vê o amigo dele rezando lá pro sol, né? Para onde o sol nasce, né? Aí fala, mas a gente não decidiu que Deus existe? Deus não existe? Por que está rezando? Aí o cara sabe, o rabino fala, mas o que é que Deus tem a ver com a minha religião? Né? O que Deus tem a ver com a minha oração? Né? Ou seja, por hábito que ele faz aquilo, não é porque ele acredita ou não acredita. Né? Isso é o sentimento cético por mais ápice possível. Né? Você pode pensar assim, um monte de gente vai para a igreja dessa forma. Né? Vai para a igreja por quê? Porque virou um hábito. Mas se você perguntar para ela as razões, né, intelectuais, né, para explicar aquilo, ela não sabe falar. E capaz de você falar para ela assim, olha, mas você não... Então vamos no terreiro comigo. A pessoa vai também. E aí vai no terreiro na segunda-feira, né, no culto no domingo, né, na missa no sábado, né, e vai indo, né. A ataraxia é o quê? Né? A ataraxia é a imperturbabilidade da alma, que é isso que o Fred estava falando agora, né? Cara de paisagem, né? Você não deixa se perturbar por nada, né?
E a apatia é não querer nada, né? Não ter paixões por nada, né? Então, quer dizer, eu não tenho, eu quero comer alguma coisa, chego em casa, só tem pão e água. Bom, é comida, beleza, né? Não preciso querer comer outra coisa, isso é apatia, né? Ou seja, não desejo nada além daquilo que é puramente necessário e absolutamente necessário e não pode ser fugido disso, né? Eu tô com dor no corpo. Tem um remédio? Tenho, então tomo. Não tenho? Então, beleza, né? Não vou me desesperar por causa disso. É apatia, né? E a imperturbabilidade é mais uma questão, assim, de não se deixar ficar angustiado, né? Por pensamentos, né? Não, eu quero descobrir tal coisa, eu quero aprender tal coisa. Não, mas o que você vai aprender é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, se você aprender, você aprendeu uma falsidade, e se você não aprendeu, você não aprendeu uma falsidade, né? É tudo igual, né? Então, não é que você não aprenderá, mas que você não se perturbará por isso, né? É o cara que ele escuta, pondera, fala, tudo bem e tal, é conveniente, gostei, não é conveniente, não gostei, mas é verdadeiro? Não faço a menor ideia. Mas é isso. Mas então, né, a despeito disso, né, e assim como, aí não sei, né, exatamente, né, se o Hume, na verdade, ele não era um religioso, né, ele tem lá o livro, né, História da uma coisa, crítica à religião pública, uma coisa assim, né, que o Hume escreve, né, que ele é basicamente um ateu, né, o Hume não, ou um agnóstico, assim, o Hume não tem uma crença em Deus estabelecida, por isso mesmo ele foi bastante perseguido, né, e nunca conseguiu cargos importantes na Inglaterra na época dele, né. O Pirro, diferentemente, né, ele é um religioso, de certa forma, mas ele é um religioso ateu, tipo um budista, né. O budista, ele é ateu, ele não acredita em Deus, mas acredita numa energia superior divina, né? Quem já viu lá Monja Coen, né, ou né, algum budista falando, é mais ou menos por aí, né? E ele deriva a moralidade dele desse conceito religioso, né? Então, para o Pirro, né, como eu disse antes, né, tudo é maia, né, aparência, né, fenômeno, né, a palavra que ele usa, né? E só o divino sabe o que é verdadeiro, que a gente já falou, né, antes, né? O que é verdade. Tudo para os homens é ilusão. O que cabe ao homem é viver de forma virtuosa. O único bem a ele é alcançável, com ataraxia e aponia, né? Ou seja, aponia é o quê? É a ausência de dor no corpo, né? Então, eu não vou buscar nada que provoque dores desnecessárias no corpo. Dores desnecessárias, né? O que é uma dor desnecessária? Sei lá, né? É você ter que trabalhar para poder ficar rico, né? Isso é uma dor desnecessária, né? Qual que é uma dor necessária? É você educar o seu corpo para não precisar virar um glutão, né? Essa é uma dor necessária, né? A dor necessária é o jejum, por exemplo, né? A dor desnecessária sei lá, né? É a necessidade de vencer as batalhas, né? Pelo simples fato de vencer, né? Quer dizer, o esporte, por exemplo, para ele é uma coisa ridícula, né? Você se esforça para conseguir alcançar um prêmio que não vale nada, a não ser o aplauso das pessoas, que vai ser substituído, né, pelo próximo cara que vai ganhar e vai causar em você uma aflição, e de qualquer forma o seu corpo vai degenerar e você não vai conseguir manter aquele vigor para sempre. Portanto, ele é uma corrida atrás do vento, como diria o Salomão, né? Mas a vida virtuosa, ela é importante, né? O que é a virtude para ele? É você procurar fazer bem aquilo que você faz bem. É isso que é a virtude, né? Procurar fazer bem aquilo que você faz bem. Se você cozinha bem, então procure cozinhar melhor. Se você desenha bem, procure desenhar melhor. Se você, sei lá, tem uma mente matemática boa, procure desenvolver essa mente, fazer bem aquilo que você faz bem, né? Mas sem se perturbar, em querer ser o melhor, né? Em querer ultrapassar todo mundo, né? E nem colocar o seu corpo em risco por causa de alcançar essa virtude. O ser, enquanto princípio ontológico, né? O ser do Parmênides, né? O ser
enquanto a realidade por trás das aparências é inalcançável. E assim como ser inalcançável, todo juízo também é. Então, para um cético, né, não existe feio nem belo, né? Aquilo que é feio e belo ao mesmo tempo, né? É feio por um lado e belo pelo outro, né? E belo por um lado e feio pelo outro. Você pega, por exemplo, né, uma escultura feia, muito feia, né? Ela é belíssima para pregar sustos, né? E ela é horrível para você colocar, sei lá, né, na sala do jantar, né? Então, as coisas, elas são variáveis, vamos dizer assim, né? Porque o juízo que nós imprimimos sobre elas é sempre um juízo parcial, nunca é verdadeiro, né? Ele é sempre pode ou não pode ser, né? Então, a ideia do cético é mais ou menos essa. E aí, apesar de eles estarem, né, o Pirro está anterior ao estoicismo, né, ele vai antecipar um conceito histórico que a gente não viu, né, que eu vou falar agora, né, que é um conceito chamado epoquê. A epoquê, a gente não viu ele no estoico, né, porque ela é mais importante nos céticos, apesar do estoico também ter essa epoquê também. E ela vai reaparecer nos filósofos de uma tradição filosófica moderna chamada fenomenologia. A gente vai ver lá mais para frente. Né? Mas o que é a epoquê? Epoquê significa suspensão de juízo. Né? Quando você... Essa parte de fenomenologia que você falou aí, cara, vai ser muito, eu não sei se estiver enganado, tu me corrige aqui, mas ela vai ser muito estudada pela teologia liberal, né, que vai desprezar, né, a parte caramba. Fenomenologia. Isso, a parte da teologia liberal ela vai desprezar esse lado das escrituras, né, quando ela começar a fazer um estudo teológico em cima da Bíblia, né. A teologia liberal, ela começa com o Schleiermacher, né? O Schleiermacher, ele é um romântico, né? Então ele vai ler o texto a partir da perspectiva romântica. Romantismo aqui não é o romantismo boboca, com açúcar, né? É uma postura filosófica, né? E aí ela vai, a partir do Schleiermacher, né? Ela vai meio que se embolar em várias filosofias, né? Que vai gerar lá a TL, né? Vai gerar lá, sei lá, né? O Paul Tillich, né? Que é uma teologia da cultura, e vai também ir para o lado também da fenomenologia, do existencialismo, né? Então ele é importante, né? Porque ele vai influenciar muita coisa. Mas assim, Lennon, um dos filósofos fenomenologistas mais importantes da história é o Russell, né? Russell com H, Russell, né? A assistente dele chamava-se Edith Stein, que ela vai virar santa católica, né? De tão piedosa que ela era, né? E o próprio Russell, ele vai ser muito lido pela filosofia católica como um cara assim que ele ajudou, né? Ajudou na compreensão da realidade. Né? Mas aí você vai ter os fenomenologistas franceses, né? O Merleau-Ponty, sei lá, né? Outros caras lá da França, né? Que vão transformar a fenomenologia em um negócio meio ateístico, né? Então ela tem fases também nesse sentido aí. Ah, entendi. Bom, mas a epoquê é o quê? A epoquê é a suspensão de juízo, né? Que é mais ou menos a postura científica que a gente tem que ter em relação à vida. Mas assim, vamos mais simples, né? Quando você assiste um filme de super-herói, né? Você sabe que muita coisa que está acontecendo naquele filme não tem conexão nenhuma com a realidade. Né? O cara, sei lá, né? Ele sai voando, né? Ele tem super força. E às vezes até no mesmo, dentro, né, das regras daquele universo, né? Algumas coisas que o cara faz não faz sentido, né? Por exemplo, né, o Magneto, que é aquele cara que trabalha, que é o do X-Men lá, né? Que ele usa a força magnética para poder levantar coisas, né? Ele levanta coisas que são inúmeras vezes mais pesadas do que ele, né? Quer dizer, se ele fosse um imã, né, que atrai e repele, não ia dar certo, né? O Magneto poderia, então, mudar o campo magnético do planeta, né? E destruir o planeta todo, né? Com apenas... Então, você vê, é tão absurdo, né? É tão bizarro, mas você aceita aquilo, né?
Você aceita aquilo porque ele é aquele momento onde você está vendo, né, uma obra, um filme, né, que está mostrando coisas para você que não tem a ver com a realidade, mas você aceita que aquilo é real naquele universo, né? Isso é epoquê, né? Epoquê. Você suspendeu o seu juízo para entrar naquele filme, naquela história e encará-la como se fosse verdadeira, né? Bom, essa a parte mais simples da epoquê, né? Mais simplista até, né? Mas eu posso ir além, né? Então, a gente fala assim, por exemplo, né? Vocês são militares, né? Vocês conhecem, né? Armamento, vamos dizer assim, né? Mas se você recebe, né? Se você, sei lá, vamos fazer aqui uma arma nova, né? E você trata aquela arma nova como se fosse uma arma que você já conhece, você pode acabar fazendo um acidente ali. Por quê? Porque você acha que você conhece, né, todas as armas possíveis, mas aquela arma nova, ela pode ter dispositivo, ela pode ter alguma característica que o aprendizado que você teve antes com as outras armas não deve ser levado em consideração para aquela especificamente. Então, você deve fazer o quê? Pegar todo o conhecimento que você teve até aquele momento e suspendê-lo para você aprender uma coisa nova. E depois entregar. Se você pegar todo o conhecimento que você tem e ficar preso nele, você não consegue aprender algo diferente. Quer falar, Leandro? Não foi isso que aconteceu com o Nobel? O Nobel? O Nobel da Paz, foi ele, não tinha indústria de armamento, e aí ele estava tentando fazer ali, tem um controle era da pólvora, se eu não estiver enganado, não foi mais ou menos isso, aí ele foi em novas experiências, não deu certo. Não foi algo desse tipo, porque eu não estou lembrado muito bem da história. Eu também não lembro também. Não, né? Mas foi em relação ao armamento, entendeu? Foi mais ou menos parecido com o exemplo que você deu aí. Ele tentou, alguns acidentes aconteceram, algumas pessoas morreram, entendeu? Até que depois ganharam muito dinheiro com a ideia dele, porque conseguiram ali ajustar o ponto certo. Isso, então. A ciência funciona assim, né? Quer dizer, você aprende um monte de coisa e acumula. Mas tem momentos na ciência que você tem que esquecer tudo que você já sabia para poder aprender uma coisa que é um paradigma novo, né? Por exemplo, né, você vai lá, né? Física newtoniana, né? Então tá bom. Então é gravidade, gravitação, tal. Cara, se você não suspender esse conhecimento, você não consegue aprender relatividade. Porque é outro universo, né? É outro conhecimento. E aí você vai na relatividade e tal. Se você não suspender a relatividade, você não consegue aprender a quântica, que é outra coisa, né? Ou seja, você precisa fazer epoquê para você considerar aquele conhecimento que você já aprendeu até agora como se ele fosse um conhecimento inválido para você aprender um conhecimento novo. Isso que é epoquê. Tá tranquilo? Tá de boa, tranquilo. Tá tranquilo. Então, beleza. Então ele fala assim, ó, a razão não pode dizer o que é falso ou verdadeiro. Isso é o que o Pirrot falava. Portanto, cabe ao homem não ter opiniões, abster-se de julgar, o que nós chamamos de adóxia, né? Adóxia é não ter opiniões. Mas como é que eu posso não ter opinião de nada? É porque eu suspendo o meu juízo, né? Quando alguém pergunta, o que você acha do governo Bolsonaro? Você fala assim, eu não sei. Eu não sei por quê. Porque eu não tenho condições de dizer categoricamente e com todo o conhecimento necessário para avaliar se falso ou verdadeiro. Porque para fazer essa avaliação, eu teria que saber o que se passa na cabeça de cada agente político e de cada ramificação de cada decisão. Como eu não sei, eu melhor falar não sei, né? Mas eu sei, alguma coisa eu sei, mas isso que eu sei eu não vou nem falar. Por quê? Porque ela não representa a realidade. E aí, por não representar a realidade, ela não é uma opinião que é válida. Ele vai escutar. Então, o cético escuta as opiniões e faz a mesma coisa, né? Chega e fala assim, o governo é bom por causa disso. Tá bom, mas eu não acredito em você. Ele é ruim por causa disso, também não acredito em você também não. Ele não acredita em nada, a não ser naquilo que ele acha mais conveniente, né? Por quê? Porque as opiniões que as pessoas dão, elas não estão alicerçadas na verdade. Elas estão alicerçadas em meras opiniões, né? E aí, então, você faz o quê?
suspender o juízo. Essa é uma postura interessante em alguns momentos da sua vida de estudos, né? E o Olavo de Carvalho, né, chama isso de voto de pobreza em matéria de opinião, né? Que é você passar boa parte da sua vida ouvindo mais do que falando, né? Aprendendo mais do que tentando convencer os outros, né? Ou seja, fazer a époque, né? Ter a abstenção, né? A abstenção do juízo para entender como a realidade está sendo colocada para você, né? A gente, por exemplo, né, quando faz antropologia, vai estudar lá uma tribo indígena nova, né? Nós não podemos estudar uma tribo indígena nova com as categorias do pensamento da nossa cultura. A gente tem que fazer o quê? Époque, né? Ó, eu vou suspender os meus juízos morais para entender como a moralidade daquela tribo funciona. Depois eu julgo, né? Mas antes eu preciso entender, né? A gente faz isso a mesma coisa, né? Ó, você quer entender o seu irmão, né? A sua mulher, né? O seu filho, você tem que pensar que nem ele, né? Para você pensar que nem ele, você tem que deixar de pensar que nem você, né? Você tem que suspender o seu juízo de si mesmo para poder tentar entender o que o outro está falando, né? Sabendo que nem você nem o outro estão certos. Os dois estão certos ou errados ao mesmo tempo. Então, para ele, o homem não deve ter nenhuma inclinação, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Não deve ter nenhuma, né, agitação, né? Assim, a torcida, né? Não deve torcer por nada, né? Não deve sei lá, né? Ter vinculação, né, de time por nada, né? E deve permanecer indiferente com relação às coisas, né? Porque se você mistura paixão, aí você não consegue fazer porquê, né? Você vai defender uma ideia até a morte, mesmo que aquela ideia seja errada, né? Então, para a ciência isso é muito importante, né? Por quê? Porque o cientista que se apaixona pela sua teoria, né? Ele fica preso nela. E se aquela teoria já não dá mais conta da realidade, ele fica preso nela e não consegue pensar em outra coisa além, né? Então é importante, né, para gente que pensa, né, para gente que quer entender a realidade, de entender que a gente pode tá sempre essa galera que é presa ao marxismo, né? Oi? Essa ideia que é presa é essa ideia comunista do marxismo, né? O marxismo precisa de ceticismo para enxergar além. Porque senão o cara vai ficar bitolado. E aí, assim, é um marxista tão imbecil, né? Que vê que tudo está errado, mas ele fala, não, vai dar certo. Mas não é isso que acontece? Por quê? Porque falta ceticismo. Com um pouco de ceticismo, o marxista talvez não viraria mais marxista. Ele fala assim, ó, eu entendi o que o Marx falou, mas eu sei que ele está certo e errado. Ele está certo e errado por quê? Porque algumas coisas que ele falou, ele tem razão, mas outras coisas que ele falou, ele está errado. E ele não vai funcionar porque ele é certo e errado. Então, o que eu vou fazer? Ficar com aquilo que é conveniente e largar aquilo que não é. Não porque está certo e errado, mas porque eu acho que é certo e errado. Veja bem, né? Quando o Marx fala assim, ó, o empresário que coloca, que explora o trabalho de mulheres, crianças na sua fábrica, que faz elas trabalharem 18, 20 horas por dia, e a pessoa se machuca dentro da fábrica dele, porque ele não colocou o equipamento de segurança lá, e ele simplesmente demite essa pessoa, e ela vai ficar agora inválida, sem nada, isso é certo que está falando, né? Isso é uma exploração, não pode acontecer isso, né? Não pode. Então, nesse ponto, o Marx está certo. Mas aí, vamos então tomar a fábrica dele e socializá-la. Está errado isso, por quê? Porque não vai dar certo, né? Ou seja, então, o ceticismo como elemento de depuração das ideias, né? Ele é fundamental nesse sentido. Mas se você não suspende os seus juízos, que é o que o marxista não consegue fazer, né? O marxista acha que entendeu a realidade. Não, eu não sou alienado, né? Eu entendi a ideologia, eu li a realidade. Ela é assim, não tem como não ser assim. Pô, esse cara, ele tá preso numa narrativa. Dá para entender ou não? 55, alto e claro. A gente pode falar isso também com religião? Pode, né? Você fez assim, né? O cara que ele, por exemplo, né? Fundamentalista, né? Bitolado igreja, bitolado, né? Na religião e tal, né? O cara, ele é capaz de matar em nome da religião. Cara, tá errado isso, né? Tá errado.
Ah, não, mas eu estou defendendo meus valores. Mas calma, é por quê, né? Suspende os valores para entender o resto, né? Porque de repente você está tão bitolado, você tem um pouco de cisma aí, né? Então essa é a ideia dele, né? Não ter nenhuma inclinação, né? Não é porque o cara, ele é, ah, não, olha, eu sou um cristão, que ele está certo, né? Não é porque o cara que é ateu tá errado, né? Vamos ouvir o que o cara está falando e vamos ver ceticamente, né? Sem nenhuma agitação, né? Se está certo ou errado. Não está certo o que ele está falando? Eu acho que está. Não, beleza. Eu acho que tá, né? Eu acho que tá, assim, buscando o meio termo aí. Só tem um ponto ali, né? Quando começa a usar esse meio termo, extremos, aí eu já fico incomodado, entendeu? Porque o oposto da verdade é a mentira. Então, são dois extremos, entendeu? Vamos pegar no meio ali. Nem verdade, nem mentira. Vamos ficar no meio ali. Então, para mim, já não consigo ter essa ideia, entendeu? Para mim, existe extremos, sim, entendeu? Verdade é o oposto de mentira. O certo é o oposto de errado. Agora, obviamente, que esse certo e errado, ele vai partir de um princípio moral. Agora, cada um vai ter um princípio moral. E aí? Aí é que é o ponto, entendeu? E aí você fala assim, você sabe a verdade. Tem certeza? Aí vai gerar discussão. Porque é isso que o cético vai falar. O cético vai falar assim, olha, eu acho que você não sabe a verdade, não. Por quê? Porque você não é Deus? Entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Né? Então, existe um princípio moral. A pergunta que se faz é a mesma pergunta que o Lewis fez, né? No livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Tá. De onde vem esse princípio moralista que cada indivíduo tem, independente de onde ele nasce? Então, isso existe? Entendeu? Cada um tem um princípio moral. Todo indivíduo tem um princípio moral. Isso aí você não pode discutir. Isso aí existe. Certo. O ponto é, se existe esse princípio moral e cada indivíduo possui esse princípio de moralidade, a pergunta que fica é, qual é a origem desse princípio moral? Ok. Mas aí você vai falar, o que é? Exato. Só que aí eu falo assim, quando você tem... Fala, Fred. Sim. Aí eu falo assim, e quando você vocaliza, né, aquilo que você entende por ser o princípio moral, isso não é verdadeiro nem falso, isso é a sua percepção. Isso, perfeito. E aí o outro vai dizer, é a minha percepção, outro, é a minha percepção, é a minha percepção. Cada um vai ter a sua própria percepção. A pergunta que fica é aquela, né, a pergunta de $1 milhão. De onde vem esse princípio moral que cada indivíduo possui? Tá, vem de Deus. Vamos dizer, vem de Deus, mas tem gente que não acredita em Deus. Não é Deus, não é Deus, porque Deus não existe, né? E aí quando a gente vai dizer que Deus está morto, Deus morreu. Né? Se Deus morreu, e aí qual é o princípio, qual é a referência moral que se vai ter? Só que aí... O princípio de moralidade vem de Deus. Isso. E daí você transforma a razão em Deus. Pode falar, Thiago. Isaac, mas é assim, eu penso assim, existe uma lei chamada lei da gravidade, né? Sim. Mesmo que eu não creia na lei da gravidade, eu não vou voar. Mas significa que a gravidade... Eu não creio em Deus, mas ela não pode dizer também que não vem de Deus. Então fica... Um diz que a gravidade diz que existe uma lei. O cara que não crê na lei da gravidade, como que ele... Se ele não crê, e agora? Não, a minha pergunta é ele pula dentro do avião em movimento, entendeu? Então, ele não vê a gravidade. Existe uma lei. Existe Deus, que significa gravidade. Existe a lei que vem de Deus e a lei que vem da gravidade. A pessoa, se a pessoa não conhecer o conceito da gravidade, ela não vai nem discutir isso. Tá, certo. Mas aí, o cético fala assim para você. A gravidade, né? Ela não é o resultado de uma série de forças materiais? Sim. Planeta, né? Lua, né? O universo, como ele está organizado aqui, ele exerce esse poder da gravidade. Vai ser assim para sempre? Bom, até hoje não mudou. Isso, até hoje não mudou, exatamente. Então, mas eu não sei se vai ser assim para sempre. Se não sei se vai ser para sempre, eu não posso dizer que isso é verdade. Eu posso dizer assim, isso aqui é por hábito aquilo que a gente sempre tem. Mas então a lei não é uma lei, então é só um... Ela é o quê? Ela é um hábito. Mas é muito estranho assim, né? Então tudo é falso, então... Tudo é verdadeiro e falso, exatamente. Tudo é verdadeiro e falso. É muito difícil viver assim. Então, você vive o quê? Porque eu já experimentei várias vezes cair no lugar, eu não vou mais cair. Mas nada me garante de que eu cairei para sempre.
é que, por hábito, eu não vou me cair mais. Mas eu não sei, né, dizer para você se vai ser sempre assim. Entende? Assim, ó, o sol nasce todo dia. Por hábito, eu sei que ele nasce todo dia. Mas vai nascer amanhã? Não faço ideia. Na verdade, não tem como perder uma disputa pensando assim, né? Que nem... Não tem como. Por quê? assim. Porque a gente não sabe mesmo, né? A gente tem que lidar. Ele tá falando assim, Agostinho vai resolver essa coisa aí. O Agostinho ele vai resolver isso apelando para outra coisa, né? Apelando para permanência, né? Então ele vai falar assim, ó, vamos pressupor que exista tal mundo. E esse mundo funciona por meio de tais regras. E essas regras são perfeitas, portanto imutáveis. Portanto, lá, naquele... Mas assim, se você aceitar o pressuposto do Agostinho... Exatamente. E não adianta. Todo mundo tem uma premissa. Não adianta se fugir de... minha premissa é a Bíblia. Não, minha premissa é o ceticismo. Minha premissa... Todo mundo vai partir de uma premissa. E essa premissa, ela é atrelada a uma princípio moral que cada um tem. E mais uma vez a pergunta que fica. De onde veio esse moral? Mas o cético pode dizer, tudo bem, Agostinho, mas vamos pensar que esse mundo que você falou não existe. E aí você vai propor uma coisa contrária, né? E aí eu falo assim... Isso. Isso. Só que você não aprende se você não fizer por quê? Se você ficar apegado demais numa única vertente, você não aprende o outro. Porque você já chega armado, né, pro outro. Você já chega assim, ó, eu não acreditarei em você. Bom, mas aí você já cagou a possibilidade de aprender. Mas nem me ouviu. Isso. Você nem ouviu ainda, exatamente. Né? Exatamente. Nem me ouviu, como é que tu não acredita em mim, entendeu? Eu não acredito em você. Por quê? Porque eu não quero acreditar, só por isso. Né? Esse é o problema, né? Mas tem muita gente, assim, ó, eu tava vendo esses dias o Vila, né? O Vila que é um historiador, né? E aí perguntaram pra ele assim, você vai ver lá, né? O Brasil Paralelo fez lá um documentário sobre tal coisa. Não, eu não vou ver porque eu já sei que é ruim. Porque ninguém sabe mais sobre esse período do que eu. Falei, bom, mas como que você sabe que é ruim se você não viu, pô? Que ridículo aquele cara. Então, primeiro você vê, mesmo que você não goste, né? Você vê, nem que for por dever de ofício. E aí você julga depois, né? Ele nega o que ele mesmo afirmou nos livros dele mesmo, entendeu? é assim mesmo. Né? De pensamento. Não, eu mudei de pensamento. Não, ele não fala, ele fala que ele não afirmou. Mas é isso aí. Né? Tá escrito no livro dele, velho. Aí ele vai falar assim, certicamente falando, o que eu falei era mentira e verdade ao mesmo tempo. Aí fica fácil. Então, aí, ó, né, o voto de pobreza de matéria de opinião, né? O que o Pirro vai falar? O cético, né? Mantenha a afasia, né? Ou seja, fale pouco, né? Fale pouco. Por quê? Quanto mais você fala, mais você tem a possibilidade de se auto-enganar. Então, escute mais e fale menos. Porque ao escutar, você consegue perceber o engano dos outros e o engano dos outros resolve os seus próprios enganos. Quando você fala e não escuta, você pode estar se auto-enganando com as suas próprias palavras. Tem um exercício chamado exercício de feigning, né? Que é para você... o Leno já falou sobre isso, né? Que é o mapa de ignorância, né? Que é assim, né? Você quer saber se você sabe alguma coisa? Você pega numa folha de papel e coloca lá o tema. Você quer pensar, sei lá, né? Predestinação. E aí, então, você começa a descrever tudo o que você sabe sobre isso, né? Você percebe que a maior parte das coisas, você não preenche uma folha de caderno. Porque você acha que sabe, mas na hora de organizar o negócio, você vê que é tudo pulverizado, né? E aí você começa a ver coisas no caderno que você fala, mas isso aqui eu não sei ao certo isso, né? Eu não pensei direito nas consequências disso. E aí você começa a perceber onde você tem que ir, né? Para poder aprender mais, né? Ou seja, por onde o pensamento tem que lidar. Essa é a ideia, né? De você aprender a ouvir mais, né?
afasia, né? O ponto essencial aí nisso que você falou aí, eu entendo que é o seguinte, que muitas pessoas hoje, em qualquer ramo, né, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, as pessoas estão muito habituadas a repetir conceitos e não a entendê-los. Perfeito. Entendeu? Aí você entra num diálogo, numa dialética para poder conversar, aí as pessoas começam a repetir conceitos. Quando você vai se aprofundando acerca da compreensão desses conceitos, aí que as pessoas não compreendem, elas vão fazer o quê? Te rotular disso ou te rotular daquilo. Sim, sim. Porque o limite de repetição dos conceitos terminou. Como você sabe que você aprendeu e não está repetindo o conceito? Entendeu? Como que eu sei que eu aprendi e não estou repetindo o conceito? Até o ponto que eu chego, olha, aqui eu não consigo mais explicar, então eu sou ignorante, preciso continuar. E explicar para quem? Para minha própria compreensão. Então, o Feiner vai falar. Porque assim, tem aquelas duas frases, não sei se é Agostinho, acho que é Agostinho ou se é São Tomás de Aquino, não acho que isso é Agostinho, né? Não, eu creio para entender ou entendo para quê? Para crer? É, Santo Anselmo. Anselmo? Anselmo era também, escolástica, né? Isso, escolástica. Escolástica. Então, primeiro, não, eu preciso crer, tá, mas eu vou crer em quê? Tá, eu creio, agora eu tenho que entender. Mas tem uma coisa melhor aqui. Você vai saber se você entendeu o mesmo conceito quando você conseguir explicar esse conceito para uma criança de 7 anos de idade. Por quê? Ou seja, por quê? Porque para você explicar para você, você pode ter um repertório tão grande que exige pouco esforço para você entender uma coisa. Entendi. Mas quando você explicar para alguém que tem pouco repertório, você tem que, além de dar o conceito, dar tantos exemplos fáceis de entender, que só mesmo quem entendeu de fato conseguirá fazer isso. Beleza, entendi, ficou claro, entendi agora. E é o processo educativo, né? Ou seja, eu leio livros e eu entendo. Mas quando eu vou falar com as pessoas, eu vejo que eu tenho dificuldade de explicar. Significa o quê? Que eu não entendi direito. Porque se eu tenho dificuldade de explicar aquilo para outra pessoa, é que eu não integrei aquele conhecimento tão profundamente em mim ao ponto dele virar uma realidade que eu dominei por completo. Você fala assim, você consegue explicar o dogma, a predestinação para uma criança de 7 anos de idade? Não consigo. Então, você não entendeu isso ainda. Não, mas eu sei o que é. Sim, você sabe, mas você não entendeu ainda. Porque para entender, você precisa explicar isso de maneira clara e objetiva para alguém que não tem o mesmo repertório que você tem. Isso. Beleza, entendi. E às vezes você também conversa com não precisa nem ser uma criança, conversa com um adulto com a idade cognitiva, entendeu? De 7 anos, que é difícil conversar também porque está fechado. Sim. Não parei para fazer uma reflexão. Deixa eu fazer uma reflexão sobre o que você está me falando, entendeu? É aquela coisa. Não, eu estou repetindo conceitos, e você está falando uma coisa que, pô, não é um dos conceitos que eu tenho repetido o tempo todo. Então, já não quero nem ouvir. E quando eu falo criança, aqui é lógico, eu estou falando assim, de alguém que não tem repertório, né? Sim, então, obviamente, sim. Mas que tem muito adulto sem repertório também. Exatamente, né? Exatamente. Pode até ser um cristão velho. Velho, assim, experiente, mas que, cara, tem que ter um repertório para você explicar aquele negócio. Veio o cara lá falando, eu assisto uma palestra do cara que ele é doutor em matemática. Ele tá falando com um grupo de matemáticos. Eu não entendo porra nenhuma do que ele tá falando, né? Pô, tem nada ali que eu consiga entender. Por quê? Porque ele não tá falando para mim. Então eu não sei se ele sabe mesmo de fato, né? Ou se ele tá só fazendo um jogo de narrativa. Mas se eu não sei, ele pode estar me enrolando ali, entendeu? Agora, se ele é capaz de explicar aquilo que é complexo para mim e eu entendo o que ele está falando, bom, aí sim eu sei que o cara sabe. E você pode ter certeza que o sábio é sempre esse. O sábio é sempre aquele que explica coisas complexas para pessoas simples. Esse é o sábio. Fazer entender, exatamente. Trazer ali tipo, tem muita. É muito comum também você ver aquela galera toda que começou esse ramo agora da teologia, da filosofia, estudar, e aí quando ir pregar ou ensinar nas igrejas, começa a trazer toda aquela bagunça que ele fez na cozinha, entendeu? Para poder preparar uma mensagem. E aí ninguém vai entender nada, cara. Porque nada. Tá falando de pessoas que não estão no mesmo digamos ali, no mesmo nível de conhecimento das pessoas que fazem a mesma coisa que ele, poder para dar uma palestra, alguma coisa desse tipo, entendeu? Aí você... Isso. Mas você imagina assim, né, Jesus, né? Imagina assim, como era
a cognição, o raciocínio de Jesus. Devia ser um negócio assim, absurdo, né? Aí ele falou assim: o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. Putz, cara, ele foi pro nível assim, né? Do cara que tá ali do lado dele, igual agricultor. Ele falou assim: ó, eu vou te explicar um negócio complexo pra caramba, um negócio muito simples que você vai entender. Tá vendo? Isso é a sabedoria, né? Sabedoria. Bom, atitude de não dizer nada de definitivo com valor de verdade, né? Isso é fundamento cético, né? Eu estou falando aqui, mas eu admito que eu posso estar errado no que eu estou falando, né? Então, eu estou falando a minha percepção. Por favor, se você puder falar a sua e me corrigir, me contrariar, me contradizer, para que eu, no contraditório, eu possa melhorar a minha compreensão, sabendo que nem eu e nem você temos verdade nenhuma. Nós estamos só aqui buscando um aprimoramento racional, né? E aí ele fala que deve levar em conta, né, que a natureza em si das coisas, né, ela não é determinada, né? Eu falei da lei da gravidade, né? Que o Thiago está falando, né? A gravidade, ela é uma lei que funciona igual, né? Assim, mas por hábito, né? Por lei, por um hábito que pode mudar a partir do momento em que um corpo celeste diferente entrar no sistema solar aqui, né? Sei lá, né? E a pessoa, né, se ele bate na Lua e aí desloca a Lua para algum lugar, quer dizer, tudo muda, né? As contas mudam, tudo muda, né? Por quê? Porque a natureza não é determinada, ela não é fixa, né? Ela é mutável, né? Então, essa mutabilidade não nos permite dizer com certeza nada, né? Você pega, por exemplo, a medicina, né? A medicina não tem certeza absoluta de nada, né? Ah, você tá com câncer, vai morrer em 6 meses, né? Aí o cara vive 5 anos. Não, você tá com câncer, vai morrer em 5 anos. Aí um mês ele tá morto, né? Não, você toma esse remédio aqui, ó, dipirona, né? Dipirona. Toma dipirona, vai passar dor de cabeça. O cara morre porque ele tem uma alergia, né? Não, você não vai tomar dipirona, a dor de cabeça não é nada, né? Aí tem um... Então, assim, é isso, né? Por que não funciona sempre exatamente? Porque a natureza do corpo biológico é indeterminada, né? Ela tá mudando toda hora. Interações são muito complexas, né? Então, não há que se falar de verdade ou mentira. Dá para se falar de hábito. Olha, eu tenho o hábito de tomar esse remédio e esse remédio funciona para mim, por hábito. Ah, pode ser que em um determinado momento não vai funcionar. Pode ser. E aí, tem que mudar de remédio. Então, não há verdades absolutas, né? A ideia de uma ciência que encontra a verdade, isso é um absurdo. Tanto em termos científicos como em termos céticos. É um absurdo, né? Essa ciência que encontrou a verdade, ela não evolui mais. Parou ali, tá bom, não tem mais ciência, né? A ciência não, é uma busca, né? Permanente. Né? Bom, já indo concluindo, né, aqui os céticos, né, o Pirro, apesar de toda a estranheza dele, né, ele era um cara assim tão inteligente, né, e tão assim diferente, né, que ele foi eleito lá em Élida, né, na cidade dele, ele foi eleito sumo sacerdote da cidade, né, que é uma honraria, né, que se dava. Ele tinha uma fama enorme e tal, né? E inclusive, o Epicuro, ele menciona o Pirro, né? Como um grande sábio da época dele. O Pirro, ele teve discípulos, né? São pessoas que seguiram o pensamento dele. Ele não criou uma escola, não fundou, né? Tipo academia, né? Assim, né? Ele não tinha lá os caras que, vem cá, meus discípulos, né? Vou ensinar vocês. Não, ele estava cagando para todo mundo. Ele fazia o dele, né? Mas muita gente olhava para ele, né? E repetia, né? Tentava imitá-lo, né? Um desses é o Timon, que está aqui, né? Discípulo, né? Que fazia música, né? Ele era um músico, e nas músicas do Timon, ele exaltava o Pirro como se ele fosse um deus, né? E foi esse Timon que escreveu as obras que nós lemos do Pirro hoje, né? Ou os fragmentos que nós temos. Né? Sem ele, não haveria, então, conhecimento dele. Aí, nós também vamos ter ceticismo fora do pirrorismo, né? O pirrorismo é uma vertente cética, mas nós temos essa outra aqui, que não tem nada a ver com Pirro, nada a ver. Ela começou lá na escola de Atenas, lá na academia do Platão. Depois que o Platão morreu, a academia foi herdada, né, pelo sobrinho de Platão,
E aí ela foi passando para outras pessoas, né, para outros pensadores lá, que tinham uma linhagem diferente do Platão, né? É o que faz com que o Aristóteles monte o Liceu, que é um outro instituto, né? E um desses herdeiros do Platão, chamado Arcesilau, se não me engano, eu acho que ele inclusive era não é o sucessor direto, não, mas ele é alguém que veio depois lá, né? Ele vai desenvolver um ceticismo também ali. E qual era o foco da discussão desse cara, né, do Arcesilau? Ele queria atacar uma nova filosofia que estava ganhando corpo, né, e fama lá em Atenas, que era o estoicismo. Então, a academia tinha alunos e a Estoa estava roubando alunos da academia. E aí, então, o Arcesilau ele vai começar a propor debates, né, com os estoicos. E ele vai pegar um conceito estoico para poder debater, né? Esse conceito estoico é a representação cataléptica, né? Vou explicar o que é agora, né? Isso aí, né? Representação cataléptica. Mas ele vai atacar esse conceito, que é o conceito estoico de conhecimento. Bom, o que é isso, né? Para o estoico, a nossa mente, quando a gente está aprendendo as coisas, ela é bombardeada por impressões sensíveis. Então, eu olho para esse treco, eu vejo que é preto, eu olho para isso, eu vejo que é branco, eu olho para isso, vejo que é redondo, isso aqui é quadrado, isso aqui é, sei lá, verde, ele é, sei lá, é cilíndrico, e aí a árvore, o pássaro, o sol, a natureza, a água, as cores, os sons, tudo isso entra na minha mente, né? São impressões. E na minha mente, eu guardo essas informações, né? Eu sei que existe um objeto cilíndrico verde, porque eu acabei de ver esse objeto cilíndrico verde. E eu sei que esse objeto cilíndrico verde pode ser preto, porque eu conheço a cor preta, eu troco o verde pelo preto e eu imagino esse objeto. Isso aí, os estoicos chamavam de fantasia. Fantasia. Fantasia é o ato de usar a minha imaginação para criar coisas com base naquelas impressões que eu já conheci. Eu consigo pensar em um cavalo roxo com bolinhas amarelas, porque eu já vi bolinhas, eu já vi cavalo, já vi roxo, eu junto os três na minha fantasia e crio esse ser fantasticamente na minha fantasia. Isso aí é o quê? É uma representação cataléptica. Por meio dos sentidos, eu crio fantasia. Mas, quando você tá lá, o Lennon em casa, sozinho, madrugada, a mulher tá viajando, ele tá se sentindo sozinho, aí ele pega um filme de terror, coloca lá para assistir, e aí ele começa a assistir o filme. E, de repente, ele não se sente mais sozinho, porque ele acha que todos os barulhos da casa são a presença de um ser maligno. Ele olha para o cantinho e vê os olhinhos. Não acho não. Ele olha para o cantinho escuro ali da casa e ele tem a impressão de ver olhinhos vermelhos piscando para ele, né? Ele olha, né, sei lá, né, ele vê um vulto que passa do lado dele aqui, ele já se assusta, né? Quer dizer, isso na floresta é muito mais comum ainda, né? Você tem o quê? Impressão da mente sendo jogada para os sentidos. Não é impressão dos sentidos, é da mente. Porque aquilo que você ouviu, viu, não existe. Isso é o que os estoicos chamavam de fantasma. Fantasma é uma imaginação que não é o resultado de impressões externas, mas é o resultado da própria mente jogando impressões para os sentidos. Aí você vê uma coisa que não existe, né? Você olha para uma nuvem, aí você fala assim, a nuvem, ela tem, olha lá, né? Parece um cachorro, né? Não, ela não parece nada, ela é só uma nuvem. Quem está projetando a imagem de cachorro na nuvem é a sua mente. Aquele cachorro é um fantasma, né? Ela é uma fantasia que não derivou da nuvem para você, mas foi de você para a nuvem. Deu para entender isso? Alto e claro, entendi. Em média. Beleza. Aí fala assim, ó. Alguns fantasmas. Fantasia, então, é o que a criança faz quando não sabe o que é mentira, verdade ainda, né?
tudo ela fantasia, né? Criança com 3, 4 anos. Não, não é isso. Quando você... A fantasia é quando você explica para a criança uma coisa que ela vai lá na cozinha e pega para mim, sei lá, né, uma chaia. O que é chaia, pai? Ela é aquele instrumento, não sei como eu vou explicar isso também, mas aquela coisa que o pai usa para poder afiar a faca. Aí ela imagina aquilo. Ah, tá, lembrei. Entendi. Porque ela já viu, ela lembrou. Ela não sabe o nome, mas ela sabe o que é. Aí ela vai lá e busca. Isso é fantasia. Fantasia não é criar coisas falsas, né? Fantasia é imaginação. Ela aumenta, né? Por exemplo, se o pai matou um rato, aí ela fala, eu matei o rato. Ela pegou, fantasiou, né? Isso é uma fantasia também, né? Mas é uma fantasia com base numa experiência real. Que ela viu, né? Isso, perfeito, isso. O que é o fantasma? Estou falando isso porque os professores ensinam, né, para os pais que criança de 3, 2 anos, na verdade, ela não mente, ela fantasia, porque ela quer chamar a atenção. Então, ela aumenta ela aumenta o que ela viu, entendeu? Aí, se tu chamar ela de mentirosa, tu tá passando ainda uma fase que ela não sabe que é mentira ainda. Não, ela mente, ela faz chantagem, entendeu? Ela faz tudo isso. É isso. Só que tu não tem como explicar que é mentira. É porque a mentira, para ela, não tem o mesmo peso moral que tem pra gente. Não tem ainda. Agora, uma criança de 4 anos já começa, já. 5 anos já sabe mentir. Mas ali 2 anos, 3 anos ela tem o mundo do Bob, né? O mundo inventado dela, que para ela é realidade, né? Então, esse mundo do Bob inventado, né? É quando ela fala para você assim, pai, tem um monstro embaixo da cama. Isso. Ela tá mentindo? Não, ela não tá mentindo. Ela tá dando nome para um medo. Uhum. O medo existe, né? O medo de ficar sozinha. E o medo do escuro. E o lugar escuro é o lugar embaixo da cama. E aí, o que ela faz? Ela cria um fantasma. Isso não é fantasia, isso é um fantasma. Fantasma é o quê? É uma impressão do sentido da pessoa que vai para fora e cria, né? Todas sabe, lobisomem, os monstros, tudo isso é fantasia, é fantasma, né? Fantasma, ou seja, nosso medo jogando para fora uma imagem que não existe na realidade. Agora, os fantasmas são falsos? Às vezes não, né? Quer dizer, se você está no meio do mato, o Lennon estava lá na floresta amazônica, e você sente um cheiro de carniça, você vê um barulho estranho, você começa a imaginar que é uma onça. Pode não ser a onça, mas você imagina que é. Isso é um fantasma verdadeiro. Mas pode não ser a onça. Isso é um fantasma falso. Quem que vai dizer se ele é um fantasma verdadeiro ou não é a realidade. Então, dizem, né? Eu ouvi o cara falando, né, esses dias atrás, que é o Richard Rasmussen, né, que a onça tem cheiro de carniça, né? A onça tem cheiro de carniça. E tem mesmo. Lá no curso de comandos, na Caatinga, lá no lugar, a gente ficou e tinha a onça lá. O cheiro. E o barulho dela e o cheiro. Nós não dormíamos, não tinha como dormir, né? Ela não sabe nem o instrutor mandar, não dorme, aluno, não, pode deixar. Exato, né? Por quê? Porque tem um fantasma. Tem um fantasma, né? Esse fantasma é falso ou verdadeiro? Depende. Se a onça aparecer, é verdadeiro. Se ela não aparecer, é falso. Então, a representação cataléptica, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Depende da realidade. É isso que o histórico está falando. Tá tranquilo aqui? Tá. Você está remando de canoa na água. Aí você olha para o seu remo embaixo da água, você tem a impressão de que ele está quebrado, né? Porque a água ela dá aquela refração diferente, né? Isso é uma fantasia, né? Um fantasma falso. A impressão que ela está quebrada. Não sei se vocês já ouviram falar da história de Orestes, né? Orestes era o filho de Agamenon. Agamenon, ele era o irmão de Menelau. Menelau era o marido de Helena. Helena é a mulher que dá origem à Guerra de Troia, né? O Agamenon foi para a Guerra de Troia. Voltou depois de 10 anos. A mulher dele, Clístenes, quando ele chegou em casa, ela matou ele, né? Para ela ficar com o primo dele. Teve lá um rolo lá, né? Como a mãe matou o pai, os deuses mandaram Orestes para matar, para vingar o pai.
Orestes, então, vai lá e mata a própria mãe. Mas quando você mata parente, na cultura grega, aparece um monte de seres chamados fúrias que vão perseguir você até você se matar. É a maldição de quem mata parente. O Orestes, assim que matou a mãe dele, enviado, né, pelos deuses para matar a mãe dele, ele olha a irmã dele, Electra, e ele confunde a irmã dele com uma fúria. As fúrias estavam vindo? Na história de Orestes, sim, elas estavam vindo. Só que, quando ele olha para a irmã, ele confunde a irmã com uma fúria. A percepção dele de que as fúrias estão chegando é verdadeira? Sim, ela é verdadeira. Mas o que ele achou que era fúria, não era. Então, o que isso nos leva a pensar? Que as nossas impressões, elas podem ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. O remo quebrado é uma impressão falsa de algo verdadeiro. Olhar para a irmã e achar que ela é uma fúria é uma impressão falsa de algo que é verdadeiro. Alguma coisa vai acontecer de fato. Só que eu estou antecipando ela para uma coisa falsa. Por isso que a representação cataléptica ela é meio insegura nesse sentido. Não se deve dar crédito a toda impressão, dizia lá os estoicos. Somente aquelas que têm marcas da realidade. Por isso que ela é cataléptica. Então é assim, Tiago, você deve dar crédito para o cheiro de carniça e para o barulho de galho quebrando se você está no meio da caatinga, lá no meio da floresta? É óbvio que sim. Né? Por quê? Porque parece muito com a realidade. Agora, se você está fechado no banheiro da sua casa, tomando banho, e aí você ouve um barulho no meio da cidade, você vai ter medo de onça? Não, né? Por quê? Porque não tem realidade nisso. Então, é muito mais, né, uma impressão falsa do que uma impressão verdadeira. Logo, a percepção que a gente tem é sempre uma cópia de um objeto que existe. Essa cópia, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Tipo assim, eu posso entender como se fosse uma sombra. Né? Essa sombra veio, se apresentou na minha frente, se tornou realidade. Não se tornou, ficou só na fantasia. Isso. Tá, agora, sim, você está de guarda em um lugar perigoso. Quer dizer, essa sombra, você deve dar crédito a ela. Por quê? Porque aquele lugar é um lugar perigoso. Agora, você está na sua casa de boa, fazendo um churrasco ali, está tudo tranquilo e tal, e você vê um vulto. Quer dizer, não é nada, né? Você deixa para lá. Por quê? Porque não é perigoso. Aí dá para relativizar, né? Porque às vezes você está num lugar que é perigoso, mas a sombra que você viu, de repente foi um vento que bateu numa árvore, que criou um formato de alguma coisa e aí passou por você e você assustou. Ficar atento. E de repente você está em casa, passou um vulto, aqui aparentemente vai ser tranquilo, mas de repente não era um ladrão que passou ali e está estudando ali. Perfeito. Então, na medida em que você falou assim, foi só um vento, você explicou aquela impressão para você mesmo. E aí você ficou tranquilo. Na medida que você falou assim, não, pode ser um ladrão, você explicou aquela impressão para você, e isso fez você se movimentar. Sim. Então, você leva a sério aquela impressão que tem alguma marca de realidade. Você entendeu? Marca de realidade. Isso, eu entendi. E isso também, voltando àquela aula anterior que a gente teve, que é quando você tem eu esqueci a palavra agora, cara, a prolepse. Isso. A antecipação. A antecipação, você tem a prolepse. Olha, isso aqui pode ser porque eu já vi isso em algum momento acontecer. Isso, então, exatamente isso. Então a gente vai ver sempre por prolepse, né? Acontecer algum evento, olha, alguma prolepse você vai puxar. Porque se não tiver nada parecido acontecido, você vai dizer, vai passar, não sei o que é. Exatamente. Então, a representação cataléptica é uma prolepse dentro da sua cabeça. Né? Beleza, eu estou representando um perigo, né? Bom, olha só. Aí vem o Arcesilau. Fala assim, olha, para o Arcesilau, não pode haver certeza se o fantasma é verdadeiro ou falso. Nunca. Sendo que a juízo, aqui,
seria dar um juízo, né? Seria mera opinião. Quer dizer, Lennon, você viu o vulto lá na sua casa. Você tem certeza que não era nada? Ou tem certeza que era um bandido? Você não tem certeza, certo? Isso quando eles. Não, Quando, não tem certeza. Não tem, não sei, velho. quando o Pedro aparece lá, que ele é solto pelo anjo, né? Aí a mulher falou: é o fantasma, né? É escrito, isso é escrito isso, né? Aonde? Quando a igreja está orando lá na casa de João Marcos, que Pedro. Ah, É tipo isso, eles não acreditaram, né? eu acho que aparece naquela. Quando Jesus aparece andando sobre as águas, né? Eles falam, é um fantasma, né? Não, Sim. também. É um fantasma, ou seja, é uma impressão dos meus sentidos. Mas é isso mesmo, né, Thiago? É o meu desejo de ver Jesus E que aí, me quando eu faz. vejo, imaginar que é ele, né? Então é o fantasma dele, é isso aí, né? Isso. Ele fala assim: dá para confiar que o que você está vendo é verdadeiro? O Arcesinal está falando, não dá. Porque pode ser verdadeiro, pode não ser. E a coisa mais bizarra pode ser verdadeira. E a coisa mais simples pode ser falsa. Então, o que é essa prolepse? O que é essa representação cataléptica, né? Ela é uma espécie de opinião. É uma opinião que você deve levar a sério ou não, né? Mas é uma opinião. E aí vem o Arcesilau e fala: toda opinião ela é falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Se você não tem a experiência concreta dela, você não tem certeza do que é. Eu ouvi um barulho na minha casa. Eu acho que é um ladrão que entrou. Eu fui lá, não encontrei o ladrão. Não foi um ladrão? Você não sabe. Ele pode ter entrado e saído já. Tá claro isso? 55. Uhum. Então, o sábio, ele nunca deve afirmar nada como verdade que seja apenas percepção. Que é o que o estoico fazia. O estoico afirmava como verdade algo que era percepção. Para ele, para o Arcesilau, o que é percepção não é objeto de verdade. É objeto de opinião, de doxa. E doxa você deixa num campo diferente. Por isso que ele vai afirmar, contrariamente aos estoicos, que você deve ser acataléptico. Ou seja, não levar como verdade as suas percepções. Não significa que você não vai ver o que é. Significa que você não vai dizer o que é antes de ver. Não existindo evidência absoluta, deve-se ter epoquê absoluta, ou seja, suspensão de descrença total. Eu vi um vulto, eu vou caçar para ver o que era. Não vou deixar para lá e nem vou concluir que era uma coisa que eu não tenho certeza. Putz, mas aí é difícil, né? Por quê? Porque se você tiver que fazer isso para tudo, você vai gastar a sua vida toda correndo atrás de entender cada percepção que você tem, né? Tenho a percepção de que, sei lá, né? O dia vai ser de que, sei lá, o carro não vai pegar. Aí você chega lá e vai e pega o carro, beleza. Aí você volta dentro de casa porque a sua percepção foi resolvida. Eu tenho a percepção que o fogão não vai ligar. Aí você vai lá e liga o fogão. Ligou. Aí você desliga porque você não ia fazer comida. Será só a percepção que veio na sua cabeça. Como se você tivesse que viver tendo que resolver cada percepção que você tem. E seria um absurdo, né? Você não conseguiria viver assim. Então o Arcesilau fala: nós vamos viver segundo a razoabilidade. Olha, o fogão pode ou não pode ligar. Mas é razoável que ele ligue. Então eu não vou lá ver se ele vai ligar ou não. Eu vou dormir. Amanhã eu vejo isso. O carro pode ou não pode pegar. Mas é razoável que ele pegue. Então eu vou deixar ele lá. Amanhã, quando eu for sair, eu vejo se ele vai pegar ou não. E ele vai dizer: isso é tudo que resta pra gente na vida, né? Ou seja, é viver de acordo com a razoabilidade, sem afirmar categoricamente nada. Você fala assim: o Lennon vai na igreja no domingo, amanhã. Tem certeza? Não, não tem como ter certeza, porque
Só chegando amanhã, na hora de que ele for, para eu saber. Mas eu tenho uma razoabilidade que ele irá. E porque eu razoavelmente sei que ele vai, eu sei que eu poderia encontrá-lo lá. Essa razoabilidade é certeza? Não. Mas ela é tudo que resta pra gente. Aí eu digo, você tem certeza que Deus existe? Eticamente falando, não. Você tem uma razoabilidade. É razoável que Deus exista. Certeza mesmo? Só quando eu chegar lá. Mas aí eu vou agir contra o razoável? Não, né? Eu vou agir em favor do razoável. Eu acho mais razoável que Deus exista do que ele não exista. Portanto, viverei de acordo com se ele fosse existir. Mas certeza mesmo só dá para ter quando chegar. Não, mas eu sinto Deus, Deus fala comigo, Deus, assim, está presente comigo. Isso é catalepsia, é representação cataléptica. E o sábio não deve tomar as percepções como verdade. Ele deve suspender isso, porque não há evidência absoluta da existência de Deus. O que há é apenas uma razoabilidade. Está claro isso? Tá claro, tá de boa, entendeu? Tá Por isso claro. que é quando Paulo escreve quando Paulo escreve, Paulo não, né? Carta aos Hebreus, né? Eu acho que foi Paulo, mas isso aí não vem ao caso. Que é aquilo que você não pode ver, entendeu? Só que ao mesmo tempo que ele fala que não pode ver, ele diz na carta aos Romanos que, ó, qualquer um é indesculpável por conta da natureza, da existência da natureza. Então, ao mesmo tempo que ele fala que você não pode ver, ele diz que você pode ter prova de que existe. Então, qual é a prova que a gente tem de que existe algo que a gente não pode ver? Eu estou partindo do princípio do que Paulo escreveu, né? Tem a premissa estabelecida, né? Paulo fala que é a natureza, é o cosmos. Certo, por isso que ele diz que todos os homens são indesculpáveis. Certo. Entendeu? E aí na carta aos Hebreus, ele escreve de que, olha, é acreditar naquilo que você não vê, aquilo que você apenas espera. Uhum. Mas aí você fala assim, se Paulo dissesse para você que uma coisa é certa, mas você entende pela sua razoabilidade que ela é errada. Isso é o pensamento do... Qual é o nome do cara aí? Arcesilau. Arquemelau, né? Arcesilau, tá. Tá, beleza. Arcesilau, beleza. Se Paulo disser para você, mate seu primeiro filho, você fala, bom, isso não é razoável fazer. Uhum. Então tá errado. Mais uma vez, aquele princípio de moralidade, segundo a premissa que cada um estabeleceu. Isso é razoabilidade para ele. Uhum. E de fato tem coisas assim, por exemplo, né? Você lê assim, se o teu olho te faz pecar, arranque-o fora. Isso não é razoável. Afinal de contas, todo mundo ia ter que ficar com o olho, né? Uhum. Então você fala, não. Exato. Então você fala, não, deve ser uma outra coisa que ele está falando aqui, não é essa, porque não é razoável. Sim, perfeito. E não é tão razoável porque dentro do próprio texto vai dizer que está tudo aqui. Eu começo apontando como se estivesse me vendo. Na cabeça, na mente. Mas não haverá poucas pessoas que vão querer arrancar coisa do corpo fora. Alguns sim, né? Alguns, inclusive, muito conceituados, como Orígenes, né? Por exemplo, né? Por quê? Porque ele não foi razoável. Exatamente. Faltou ceticismo para o Orígenes ao ler o texto. Porque você tem que ter um ceticismo. Eu tenho certeza que o texto só continuou na cabeça dele, entendeu? Só aquele que merda que eu fiz. Exato. Isso vale para tudo, então. Você tem que ter um ceticismo, né? O cara vai lá e fala assim, você tem que doar todo o seu dinheiro para a igreja, para Deus abençoar. Calma aí, vamos... não é muito razoável assim, não. Vamos devagar com o negócio aí, né? Eu costumo dizer que todo bom cristão, cara, ele é um pouco cético, entendeu? Ele é alguma coisa cético. Ele tem que ser cético. Pelo menos cético, vamos dizer assim, com as coisas que dizem para você, né? Isso, exatamente. Entendeu? Inclusive, com as coisas que dizem acerca da Bíblia, tem que ser que nem os bereanos, entendeu? E mesmo com aquilo que você está lendo na Bíblia, cético com relação ao que você está entendendo, né? Será que eu estou entendendo mesmo? Sim, isso aí. Que é uma característica que o cristão deve possuir, é o ceticismo. Que é uma característica também do conservadorismo. É o legado cético. Não acreditar na percepção, mas vamos lá para razoável, né? Vamos pensar direito, né? Que é isso mesmo, né?
a ideia de que você, Lennon, né? Importante isso, né? Você admitir que você pode estar errado é uma coisa muito sadia. Sim, é daí que começa, é daí que nasce a ciência, né, velho? Exato. E para a religião também é sadio, porque você pode estar, assim, enganado de maneira muito honesta. Sim, de maneira sincera. De maneira sincera. Então, assim, ó, eu vou compartilhar com você aquilo que eu acho como uma possibilidade de interpretação. Se você concordar comigo, quer dizer, é possível que a gente esteja mais perto, mas pode ser que eu esteja errado. Perfeito. O problema Esse... de ser dono, né? De ser dono da verdade é isso aí, né? Porque não existe ceticismo nenhum, existe uma fé, posso chamar de fé cega, né? Entre aspas, a fé, né? É algo cego, porque você não sabe, que nem eu já aconteceu, aí é experiência pessoal, né? Não, esse cara, ele é o homem de Deus e você precisa confiar nele, porque Deus usa ele, não é vocês. Aí eu falo, aí já cagou tudo, entendeu? Aí, se eu já era cético, se eu já tenho ceticismo comigo naturalmente, agora ele descambou de vez, entendeu? O que nós chamamos isso é de fideísmo, né? Quando você acredita cegamente, né? Fideísmo, né? Fideísmo, né? Bom, só para terminar aqui, ó. Então nós temos esse outro cara aqui, que é o Carnídeas, né? O Carnídeas, que era Carnídeas de Cirene, né? Ele vai também ser um cético da academia também, ele vai estudar na academia do Platão, lá mais para frente, né? Vai dizer que não existe nenhum critério de verdade que vale geral para todo mundo, universal. Sem critério universal, não pode haver critério particular. Portanto, você deve ser acataléptico, não levar nenhuma percepção sua como verdade absoluta. E ele cria a doutrina do provável, que é parecida com o razoável, né? Que é a seguinte, né? Nós vivemos de acordo com como as coisas nos parecem, não como as coisas de fato são. Então, assim, quando você vai no mercado comprar uma carne, ela parece estar boa, por isso você compra. Mas ela tá boa mesmo? Eu não tenho certeza. Quando eu vou colocar na boca, eu vou saber. Então você provavelmente acha que ela tá boa. E é isso que a gente faz, a gente vive dessa forma. Quer dizer, isso também é ser cético, sabe? Ser cético, você fala, olha, você vai na igreja domingo, Leno? Provavelmente sim. Pode acontecer um monte de coisa que me impeça de ir, mas provavelmente sim. Dizer certamente eu vou é errado, né? Assim ele assume a hipocrisia absoluta, né? Não pode falar nada categoricamente de nada, sempre as coisas são prováveis, né? E ele nega categoricamente que exista um verdadeiro, né? E qualquer critério para escolher verdadeiro. Ele não é um relativista absoluto, né? Tudo é relativo. Não é isso que ele é. Ele está falando assim, olha, quando você escolhe uma coisa, você escolhe por aquilo que é mais provável, não por aquilo que é verdadeiro de fato, porque você não conhece a verdade. E aí, então, nós entramos no ecletismo. Deixa eu ver aqui rapidão quanto que tem, que já deu o nosso tempo. Tem só mais 3. Vamos lá, rapidão. Então, entramos no ecletismo. O primeiro é esse Filon de Larissa, né? Larissa é uma cidade que fica já na região da Península Itálica, perto de Roma lá. Ele vai inserir o conceito de verossimilhança, que é um conceito muito importante. Verossimilhança é aquilo que parece ser o mais verdadeiro possível, mas que você sabe que não é. Todas as vezes que você fala de algum fato histórico, assim, aconteceu tal coisa, isso nunca é verdadeiro. Isso sempre é verossimilhante. Ou seja, pelas coisas que você leu, pelos testemunhos que você escutou, pelas informações que você tem, o mais provável é que tenha acontecido isso na história. Mas certeza absoluta a gente nunca tem, né? Assim, olha, e Hitler, sei lá, e Hitler existiu. Bom, nós temos um monte de testemunhos históricos que falam que sim. Mas e se o Hitler, na verdade, ele era um ator? Um ator que era trocado de tempo em tempo para poder levar a cabo uma ideologia
que tinha um cara nas sombras, né, manipulando tudo. A gente nunca vai saber se isso é verdade ou não, mas isso é uma possibilidade de verdade. Portanto, dizer categoricamente que o Hitler existiu é errado. Dizer que ele provavelmente existiu é correto. Mas a probabilidade é tão grande que nós chamamos ela de verossimilhança. Em história, portanto, não existe verdade, nenhuma verdade. O que existe é verossimilhança. Esse conceito que é trazido pelo Filon, né? O Filon de Larissa. Isso por quê? Porque as coisas são objetivamente incompreensíveis, né? O Lennon foi lá e bateu no Tiago, né? Aí falam, bateu no Tiago por quê? Porque o Tiago xingou a mãe do Lennon. Mas é só por isso, né? Não tem mais fatores, né? Será que porque o Lennon estava estressado com um monte de coisa, e aí a gota d'água foi isso? Então ele não bateu no Tiago porque o Tiago xingou a mãe do Lennon. Ele bateu no Tiago porque ele estava estressado com um monte de coisa e tudo aquilo veio à tona naquele momento. Mas não tem como eu saber disso, né? Porque são coisas que não me chegam, né, como informação. Às vezes você tem um fato, né, de um acontecimento, o fulano matou o ciclano, né, sei lá, e você não consegue explicar as razões internas daquilo. Por quê? Porque ela não é objetiva, né? Ela é subjetiva. Ela está presente ali como uma junção de vários fatores. Por isso dizer categoricamente, né, que as coisas aconteceram como aconteceram é meio duvidoso, né, para o Filon, né? Ele afirma então que qualquer afirmativa categórica ela vira dogmatismo. E todo dogmatismo, para o cético, ele deve ser combatido como uma falsibilidade, né? Perdão, uma falsificação da verdade. Ele até dizia que existe uma verdade ontológica, né? Mas que nós não conseguimos chegar até ela. Fala assim, não, olha, existe a verdade por trás do assassinato daquela pessoa, mas eu não consigo saber por quê, porque é muita variável. Portanto, o que eu posso dizer é que, segundo as evidências que eu tenho, o mais provável é que tenha acontecido isso. Isso é o verossimilhante, né? Então, o verdadeiro, ele existe, mas dificilmente a gente consegue alcançá-lo, segundo Philon. Aí nós temos esse Antíoco, né, que vai ser um discípulo do Philon e vai dizer que a verdade existe e que pode ser conhecida pela razão. Bom, aí já está dando um passo, né, mais próximo, né, da gente, né, que é a certeza veritativa, né? E ele vai dizer, o que é a certeza veritativa? É quando eu fui lá e vi alguma coisa acontecendo. É quando eu fui lá e vi as evidências e elas não me deixavam apontar para outro lado, não ser por esse. Então, é o que ele chama de verdade veritativa. Verdade verificada, né? Verificada. Ele acha que isso é um critério de verdade que a gente pode utilizar, que é o que a gente utiliza hoje, por exemplo, na investigação científica de crime, né? Quando não tem corpo, quando a gente não viu o crime, né? A gente vai lá e faz a perícia, né? E por último, nós temos o Cícero, né? Cícero, nós falamos na última aula rapidão sobre ele, né? Ele era um senador romano, da época antes de haver império, né? Da época do Júlio César, né? E ele foi morto a mando do Marco Antônio, que fazia lá o triunvirato com o Otávio, né? O Otávio, o Marco Antônio e o outro, que eu não lembro o nome dele agora, né? O primeiro triunvirato que vai dar origem depois, né, ao imperador o Augusto, né, que é o Otaviano que vai virar imperador. E o Cícero, ele não é um cara que ele vai desenvolver nenhuma filosofia nova, mas ele tem uma importância cultural muito grande porque ele leva o ecletismo, né, o ceticismo, o estoicismo, ele leva essa filosofia para Roma e ele deixa ela bem popular lá, né? Então, ele escreve bastante, né? Escreve assim umas 60, 70 obras, né? Muita coisa, né? Mas nada de muito novo, né? E ele acaba mantendo, né, esse conceito da certeza veritativa, principalmente porque ele é um dos grandes responsáveis por constituir a base do direito romano, né? Que depois vai ser desenvolvida por outros teóricos, né?
E aqui, então, nós fomos da Grécia e nós topamos em Roma. Beleza, pessoal? Beleza. Pô, velho. Mais uma vez. Vou lá que foi muito bom. Então, beleza. Esquece, fogo aqui já. A aula que vem nós falamos sobre os neoplatônicos. Falou, Beleza. galera. Valeu. Então tá, um abraço.